Isso mesmo. Então, eu vou começar com uma breve apresentação do professor, né? É, Ele é mestre em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas. É membro do Conselho Científico do Instituto de Estudos da Ásia. Também é coordenador da pós-graduação em China Contemporânea na PUC Minas. É membro da Rede de Integração de América Latina e el Caribe e é pesquisador do de América Latina, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, no grupo de trabalho China e Mapa de Poder Mundial. Professor, a palavra é sua. Muito Muito obrigado. obrigado a todos e todas. Parabéns pela iniciativa que estão tendo, né, desse curso de introdução na Ásia. Eu não me considero um sinólogo, mas eu vou começar com uma provocação para vocês, né? A primeira provocação, em primeiro lugar, o primeiro artigo que eu publiquei, que mencionava, tinha referências com a China, foi em 2006, 2007, quando eu estava enxergando desde as relações internacionais o fenômeno da presença chinesa na região. Quando a gente entra nesse mundo, é muito difícil sair, né? Você quer saber mais, aprender mais, conhecer mais, né? E o mundo da China é muito diferente do nosso. A Ásia é muito diferente, não só a China. E para conhecer a China contemporânea, eu acho que temos que ter em conta três grandes pilares. Vamos ao mais complexo. Eu acho que cultura e língua. Eu estou fazendo chinês online agora, encarei básico 2, eu já fui para a China, mas falei, eu tenho que entrar. Toda sexta-feira, 3 horas, minha cabeça fica assim, mas tudo bom. Não tenho idade para não aprender. Mas eu acho que é mais complexo um pouquinho, porque a língua, né? A língua chinesa, né? A cultura, bom, a gente pode ler livros de história, tem muita coisa traduzida hoje, etc, etc. O segundo ponto que eu acho interessante é entender, claro, a história da China. Eu estou ministrando de algumas disciplinas na graduação e na pós-graduação, e eu, na graduação, eu começo dividindo a sala em grupos. Agora, no oitavo período, tem como 40 alunos ou mais, porque estão misturados, disciplina optativa. O primeiro que eu faço é dividir em grupos, cada um pega uma dinastia. E aí, apresentando a dinastia, a gente discute, etc, etc, porque a história é fundamental. Eu, na minha formação como cientista social, a história é fundamental. Como o Arthur me apresentou, eu fiz a minha licenciatura, que na Argentina seria uma espécie de bacharelado, um pouquinho mais longo, em Relações Internacionais, na Universidade Nacional de Rosário, né? E a minha formação é na Unicamp, né? O IFISH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, em Ciência Política e Ciências Sociais. Desculpa, estou saindo de uma... não sei o que, de algum vírus estranho. O segundo pilar, história, para a minha formação sempre foi muito importante. Entre Maquiavel e Hobbes, na minha formação, eu estou mais perto de Maquiavel, embora acho Hobbes de uma brilhante. Né? Eu acho que a história sim ajuda a explicar fenômenos sociais, é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. E entender a história da China ajuda muito a entender a China contemporânea. Terceiro ponto, marxismo. Sim, é um governo que se auto-identifica como marxista. Peraí, professor, aí vai dar uma briga entre os marxistas, Bom, mas para entender a China temos que entender o marxismo.
Para entender Deng Xiaoping, temos que entender como o marxismo ingressa na China. Formação do Partido Comunista, Mao Zedong, aquele vilão que come crianças, etc, etc. Que é apresentado assim, né? E à medida que a gente vai aprofundando, vai entendendo muito mais. Eu acho que são os três grandes pilares, gente. Tá? Com isso, queria começar, basicamente, essa aula. E a partir desses grandes pilares, entender o que significa a China contemporânea hoje. Né? Acabou de ser lançado esse livro, que estou muito orgulhoso. Queria também esse livro. Estou dando aulas, tem que fazer o... esse livro tem e-book, mas também tem já impresso, já estão vendendo. Sob demanda, ótima qualidade, me surpreendi. Eu tenho alguns para levar para alguns autores agora um evento em julho, para que participaram aqui. Uns 13 capítulos sobre teoria de relações internacionais chinesas, que aborda inevitavelmente a filosofia chinesa também. E a forma de abordagem chinesa. E por que foi tão fácil o método dialético herdeiro de Hegel, Marx, permear na China e o pensamento chinês, a cinicização de praticamente tudo. Né? Se a gente estuda a Revolução Taiping, né, no século XIX, vamos entender também isso. Como entrou o protestantismo na China de um jeito meio estranho e criou um messiânico aí num determinado momento da história, né? Que era na fase final da dinastia Qing, né? A última dinastia chinesa. Em segundo lugar, bom, aqui no livro, e basicamente o argumento do nosso capítulo, eu escrevi um capítulo com meu amigo Elias Jabbour, sobre globalização com características chinesas. E que significa isso? Que significa globalização com características chinesas? Espera aí, mas a globalização é asiática? Bom, aí tem todo um debate sobre o que significa globalização. Que eu venho trabalhando de maneira empírica teórica há muito tempo, sobretudo com a economia política crítica. Ok? O outro ponto que é mais polêmico, é um conceito que nós usamos, que é de formação econômica e social. Um conceito esquecido no marxismo, sobretudo marxismo positivista, marxismo ocidental, que ajuda a entender a complexidade do que a China é hoje. O grande debate sobre formações econômicas e sociais, que já aparece em Marx na introdução, na contribuição à crítica da economia política, em Lenin, em vários escritos de Lenin. O grande debate foi na década de 70, gente, com os italianos. Seleni, Luporini, mas também o grande Samir Amin, grande inspiração, inclusive, para pensar o mundo de hoje. E por que falo isso? E nessa aula eu queria destacar isso e o papel da Ásia, porque você está num grupo para entender a Ásia. Né? E a China por muito tempo foi o Zhongguo, o Império do Médio, o centro de atração, o ponto focal da civilização asiática e civilização mundial. Mundial. Em 1800, um quarto do PIB mundial praticamente era da China. Todas as invenções mais importantes foram da China. Muda tudo com o surgimento do capitalismo e a consolidação, sobretudo na Grã-Bretanha, mas na Europa ocidental. Mas por que o conceito de formação econômica e social é crucial? E aqui está aprofundado nesse capítulo, e em artigos que eu posso compartilhar depois com o Arthur, e aí ele divulga para quem quiser. Né? Tem um recente artigo que saiu publicado em inglês que foca nisso. Por quê? Porque ele ajuda a entender não só a totalidade, como a
as leis da dialética nessa totalidade. A que me refiro a lei da dialética? São basicamente três grandes leis, Hegel, Engels e Marx depois aprofundam, que são os contrários opostos, na contradição, a transformação do quantitativo em qualitativo é outra lei da dialética. Isso é importante. Nas ciências sociais, esqueçam, nós somos treinados com o positivismo. Branco, A é branco, B é preto. Pronto, A e B são diferentes. Né? A não pode ser B e B não pode ser A. Beleza, estou sendo um pouco grosseiro aí, mas então, por quê? Por quê? Prestem atenção. Prestem atenção nos debates. Vocês estudam, vocês no futuro vão ser analistas, especialistas em direito, etc, etc. Né? O direito mesmo, que é muito positivista, filhos de Kelsen, tem muitas interpretações. Né? Hoje mencionei o rival de Kelsen na minha aula da pós. Quartas-feiras de manhã dou aulas na pós. Que era o Carl Schmitt. Okay? Bom. Unidade de opostos. Em que momento o quantitativo vira qualitativo nas mudanças e as transformações? Claro que aí podemos entender em momento o debate de formações econômicas e sociais da década de 70. Em que momento o feudalismo virou capitalismo? Em que momento histórico? Como? Claro que nisso a inspiração da química, por exemplo. H2O. H2O. Que beleza, uma fórmula que quantitativamente, se você colocar outro átomo, qualitativamente pode virar outra coisa. Aí está o ponto. Em que momento uma transformação social podemos detectar uma mudança qualitativa? Assim como na crise. Em que momento de uma crise conjuntural ou uma crise orgânica? Eu acho que estamos vivendo uma crise orgânica do sistema capitalista e do sistema de estados e da geopolítica. Ok? Isso em primeiro lugar, a questão da dialética. Formação econômica e social está diretamente ligado a isso, porque é a ideia de totalidade. E qual é o reflexo positivista hoje na mídia, nos analistas, meus colegas? Não tem nada, posso debater com qualquer um. A China é capitalista ou socialista? Ou comunista? Respondam essa pergunta. Se alguém quer escrever, eu continuo a falar. Tá? A China é capitalista, aí vamos. Quem dá mais? Né? O Elmer está falando que ele... Claro, exatamente, nós somos treinados, o método causal explicativo, né? Variáveis dependentes e independentes, explicativas, blá, blá, blá. Ok, não, eu não falo que não tem que saber. Eu falo que não se estuda a dialética. E na filosofia chinesa, isso é meio mais natural. Pensando, inclusive, no yin e yang. Né? Na completude de contrários, nesse caso. Né? Coloquei um aspecto que todo mundo conhece. Né? Mas tem duas coisas que os chineses avançaram muito mais e se anteciparam aos europeus. Durante o século, e vou voltar à formação econômica e social, ok? Vamos fazer um pouquinho de história, depois a formação econômica e social. Durante o século XVII, se produz uma espécie de ruptura, que vocês observam que é o iluminismo, o positivismo, na versão de Descartes, mas aí os filósofos europeus, eles começaram a olhar a Ásia de uma maneira diferente. Né? Sempre teve muitos preconceitos com a Ásia, os perigos chegavam da Ásia, do leste, os perigos, sempre, desde a época dos mongols. Né? Mas a filosofia ocidental, que fez grandes avanços, inclusive na ciência, eles começaram a rachar no sentido de ter preconceitos em relação à China, que se consolidaram no século XIX,
e filósofos pró-asiáticos que tinham admiração, inclusive, na China. Voltaire era mas um dos mais conhecidos, vou mencionar mais dois, Leibniz e o Adam Smith. O economista, sim. É só ler, não faça como os liberais que leem 4 capítulos e falam da mão invisível, né? Tem que ir ao fundo do Adam Smith. O fundo. Quando ele, inclusive, justifica o controle das finanças e a proibição de venda e compra e venda de papéis bancários. Livro 2. Mas em várias passagens ele fala da China como um sistema natural, né, no qual apostou a agricultura e depois ao comércio interno e depois a exportar se dava para isso, né, como um processo natural de desenvolvimento. Podemos discutir o natural ou não, mas... E que a Holanda, representando a Europa, teria feito todo o contrário. Começou com o comércio externo, né, e o último deixou a agricultura. Então, naquele momento meio de transição, Leibniz falava que século XVII, né, 1640 e tantos, ou 60, agora não lembro, o escrito dele está em PDF online sobre a China. Ele fala que a China tem uma vocação no momento, mas fala do secularismo chinês. Secularismo que depois ficou rotulado com Max Weber como a sociedade capitalista que ia se secularizando à medida que a modernidade avançava. Coisa que os fatos mostraram que não é assim mesmo. Né? Inclusive críticas conservadoras aos Estados Unidos, que em alguns momentos parece até uma teocracia nos Estados Unidos. Né? E que a religião é importantíssima para o processo modernizador capitalista dos Estados Unidos. Foi e é. Agora menos, porque estamos numa sociedade mais nihilista e mais desagregada, com o tecido social destruído, né? Mas no caso do... Ele falava, Leibniz falava, o secularismo na China é praticamente uma religião. E aí temos que entender a história da China. E, em grande medida, tem um paralelo com as experiências asiáticas em relação à religião. Mas isso é história. E como o sistema de estados moderno ocidental, ele se cria como um sistema que muitos colocam a Paz de Westfália como o ponto inicial, ele se cria basicamente como um sistema de tolerância entre cristãos e não universal. Né? Porque o passo seguinte foi o passo imperialista, da expansão do capitalismo desses estados cristãos, né? Primeiro proto-capitalista e depois capitalista, dos europeus, que se auto-reconhecem como cristãos nesse ponto identitário, né? Que caracteriza o que eles denominam a civilização ocidental. Um ponto crucial, não? Isso. Em grande medida, eu acho que Turquia nunca seria aceita na União Europeia enquanto for muçulmana. Não é um problema. Sendo que foi aceita a Romênia, Bulgária, país de desenvolvimento mais baixo no momento. Mas aí é outra questão. Então, voltando à questão de formação econômica e social e da complexidade. Então fala, a China então é capitalista. Por quê? Porque tem capitalistas que exploram, que papai, tem capitalismo lá, tem empresas que vão à falência, é capitalista. O Partido Comunista é uma burocracia capitalista que administra capitalismo. Alguns até mencionam capitalismo de Estado. Engraçado para escutar um liberal capitalismo de Estado, porque eles não elaboraram nunca esse conceito. Não existe capitalismo sem Estado. Então, é meio uma falácia, não? É um termo que, inclusive, inventou Lenin para entender a transição
de um Estado capitalista, capitalismo Estado que não é Estado capitalista, para o socialismo, ok? Na cabeça de Lenin, capitalismo Estado não era um Estado capitalista, são coisas diferentes. Capitalismo, Estado capitalista, aquele que é dominado basicamente pela burguesia, pelos empresários ou por intermediários da burguesia, em algum momento específico. Segundo Marx, nunca a burguesia conseguiu dominar o Estado por ela mesma. Ela tem que fazer alianças ou colocar um líder bonapartista. Ok. Ou cesarista, falava Max Weber. A formação econômico-social ajuda a entender a complexidade e as contradições de modos de produção específicos dentro de uma mesma formação econômica e social. Formação econômica e social, no debate como passamos do feudalismo ao capitalismo, já nas formações sociais tributárias, que o feudalismo é uma delas, coexistia o capitalismo existia dentro dessas formações e foi se impondo nessas grandes formações sociais, que são sociedades, estados nacionais, depois grandes estados, hoje falar de estados civilizatórios, alguns, um modo de produção é dominante. Na história, em 1860, talvez os Estados Unidos era a formação social mais avançada no capitalismo. Mas dentro dessa formação social existia um modo de produção escravocrata. Como vocês explicam isso? Em um país escravo. Claro que existia um modo de produção escravocrata, mas ele não era dominante. Ele se extingue depois porque não consegue se adaptar a essa realidade. Mas isso custa uma guerra civil de 5 anos. Que não era em torno da escravatura, porque Lincoln falou: quem quiser deixar a escravatura fica, o problema são as tarifas. Vamos, tudo bem, mas aí as tarifas. Nós temos que vender para fora o produto escravo. Como fazemos? Nós queremos que entrem bens sem tarifas, falavam os confederados. Ok. Só que no final da guerra, observem a resistência social que, tendo um congresso do norte, tiveram que comprar um par de votos para que a abolição da escravatura conseguisse ser aprovada. Parlamento do Norte. Já no final, e Lincoln tinha sim, sempre foi da família abolicionista, bom, vamos deixar algum legado depois desses 5 anos de matanças. Mas, de qualquer maneira, modo de produção existem, e modo de produção é um conceito muito abstrato. Não existe no pensamento de Marx fases de modo de produção. Escravocrata, ou antigo, feudal e capitalista. Não são fases históricas. Não são conceitos, são conceitos mais abstratos. Tanto assim que a metáfora de Marx são placas tectônicas. Para conhecer o atual, tem que aprofundar e conhecer as anteriores placas tectônicas. O conceito histórico de formação econômica e social é um conceito menos abstrato, é um conceito que sim se pode pensar em termos históricos, evolutivos, inclusive, no qual, e aí vem a inspiração de Samir Amin, dele deixa de lado a questão de Marx, que incompleta, em alguma medida, de modo de produção asiático. Ouviram falar disso, né? E Samir Amin, no livro dele da década de 70, que está em inglês, mas eu tenho uma versão em espanhol, em português não achei nunca, sobre as formações sociais, ele fala, não, os modos de produção tributários. E no modo de produção tributário, a China encaixava, porque o modo de produção tributário, observem bem, o modo de produção tributário é um modo de produção no qual é basicamente o tributo, como fala o nome, e o acúmulo de capital
perdão, o acúmulo de riqueza, que não é capital, era mais ligado ao mesmo acúmulo em si e a tirar tributos ou pela força ou pela persuasão em territórios dominados. Formas tributárias, modo de produção tributário, segundo a mim, e eu adiro a essa posição, a posição teórica, era basicamente centralizados e descentralizados. Os descentralizados estavam na periferia das grandes civilizações. Um deles, por um tempo, foi o Japão. O Japão tinha um sistema prático, os shogunatos eram espécie de feudos. Não era um modo de produção feudal nesse sentido. O modo de produção feudal, o feudalismo, é um subtipo do modo de produção tributário, que era descentralizado. Até chegar, se encontrar com sua contradição dialética, que era a monarquia. A monarquia absoluta é a negação do feudalismo, né? Que basicamente vai ser um par. Né? O monarca é um par feudal que vira monarca porque há um consenso entre a nobreza de um território determinado, em plena concorrência entre a França, a Inglaterra. Depois surge a Holanda, separada da Espanha, protestante. Aí vem toda a questão religiosa e a reforma e a contrarreforma depois, né? A Espanha, Portugal, alguns historiadores de grande nome aqui no Brasil falam que Portugal foi o primeiro Estado nacional que ajudou a unificar, o que ajudou a unificar é a reconquista contra os muçulmanos, né? Já em decadência, naquele momento, que formavam parte de um modo de produção, de uma formação social cujo modo de produção era dominante, lógico, era o tributário centralizado. Grandes civilizações islâmicas, no que seja a Península Arábica, Bagdá, uma grande cidade na época das cruzadas, né? Mas depois ficaram como um sanduíche entre os mongóis e o Ocidente, que queria retomar a Terra Santa, né? Com as cruzadas. E isso determinou que fala Samir Amin? Que o modo de produção, o novo, que foi o capitalismo, ele surgisse das periferias do antigo. Das periferias, que o modo de produção capitalista vai surgindo, como nas cidades, com outro espírito, com outra mentalidade, e ele vai se consolidando a partir da nova classe social e, sobretudo, quando surge a indústria. Porque aí sim, não com os Médici, Florência, né? Onde surge, sim, uma espécie de proto-burguesia financeira que financiava a monarquia. Catalina de Médici casou com um rei da França, olha só, né? Quem financiava. Agora, depois tinha judeus que financiavam porque trabalhavam com dinheiro, porque não podiam ter terras, que era o status do sistema tributário feudal, do modo de produção. Mas quando surge o capitalismo, ele surge nos lugares mais bárbaros da Terra. Imaginem em 1700, 1750, a corte inglesa comparada com a dinastia Manchu, Qin, na China. Não era nada. Mesmo Hindustán, o norte da Índia era governado por descendentes de Gengis Khan. E toda a sofisticação, inclusive, que isso levava. Bom, o ponto é o seguinte, claro que essa ultra competição na Europa vai derivar em um aprimoramento, sobretudo, da indústria armamentística, da época da indústria. E a indústria vai ser o motor do capitalismo, cujo nascedouro é os tecidos teares. E nesse momento surge outra classe social, antagônica. Nesse momento se pode falar que
Mas o capitalismo é tão contraditório à formação social que os tecidos de Manchester usavam algodão que saía dos escravos do sul dos Estados Unidos. Então, é um modo de produção dominante que vai se consolidando com outros modos de produção numa grande formação econômico-social. Para que esse professor fala toda essa história? Por quê? Porque nosso raciocínio é que na China está nascendo um novo modo de produção. A China, que foi centro do mundo na época tributária, mas que foi periferia do capitalismo, e talvez uma das piores. A China, em 1949, 50, tinha a expectativa de vida, era 36 anos. Né? Os índices da China em 1950, sociais, eram piores do que quase todos os países da África, salvo um ou dois. Está entendendo? Não é que foi periferia do mundo, não. Ela era o centro do mundo na época tributária. Os 100 anos de colonialismo, de imperialismo, de humilhação, levaram a China ao fundo do poço. Botar na China na periferia mesmo do sistema capitalista. E é na periferia que estão surgindo, alguns falam, modos de produção, sistemas de produzir novos. Sim, sim, senhor, liderado por partido, nesse caso comunista, que trabalha teoricamente há muito tempo, desde Deng Xiaoping, desde Mao Zedong, Deng Xiaoping, o mesmo Xi Jinping, para explicar esse fenômeno. Um livro que eu recomendo para entender essa questão asiática também é de um ocidental, marxista ocidental, que é o capitalismo, o marxismo ocidental, de Domenico Losurdo. Acho que vale a pena ler isso. Como entender o marxismo asiático, o não ocidental. E aí podemos entender um pouco melhor a China contemporânea. A ideia de uma globalização com características chinesas não seria outra coisa que a expansão de poder, da mesma formação econômica chinesa, para o mundo. Para o mundo. E observem que não são marxistas, poucos. Eu conheço Elias, alguns na China, outros não estão de acordo. No Ocidente, muito poucos que trabalham nisso. Mas também recomendo sempre a palestra de um economista mais liberal, estudioso da China há muito tempo, da economia chinesa, que é Barry Norton. Barry Norton, professor em San Diego, deu uma palestra maravilhosa sobre a China está criando algo novo. Essa é a pergunta dele. É uma palestra que está no YouTube. Acho que foi uma palestra virtual que foi dada na pandemia, a partir de um livro que está publicado também de graça, tá, em PDF, do pessoal do México, do CECHIMEX, Centro de Estudos China-México. Eles publicaram tal livro em PDF, em inglês, de Barry Norton, e ele, a palestra, mostra e chega à conclusão de que sim, de que aí está surgindo algo novo. Aí, claro, ele viene, ele carrega o quê? Ele carrega a sua visão do mundo mais liberal e muito empiricista, beleza? Mas ele, a partir da empiria, casos assim, da indústria chinesa, ele chega à conclusão de que isso não é o capitalismo, né? Que é algo novo. As práticas, tá? Como as empresas do Estado, o planejamento estatal, a SASAC, que é um órgão de regulação do Estado para regulamentar as grandes empresas estatais, que são praticamente quase 100, né? 97, 98 conglomerados estatais. Bom,
Então, Barry Norton chega a uma conclusão muito parecida. Eu fiquei assim chocado quando vi. E o que acontece com a expansão da China para fora? Basicamente, a China entra para fora, entra para fora, né? Sai, né? Ou entra no mundo capitalista, é isso que quis falar, né? Porque estamos num sistema mundial econômico onde o sistema capitalista predomina. Só que tem um novo. Helmer Barry. Vou escrever no chat o nome do autor que mencionei. Barry Norton. Economista famoso, tem um livro, como toda mudança, ainda não estou organizado. Eu tenho um livro de Chinese Economy, famoso. É datado. Mas a primeira vez que eu li sobre a Sasaki foi por Barry Norton. A primeira vez que eu li sobre a Sasaki. Que inclusive me surpreendeu porque observem que eles... acho que não é essa palestra não, tá? Acho que essa não é essa. Depois eu confiro. Quando façam perguntas, eu confiro. A Sasaki me surpreende no momento. Aí depois Elias vai trabalhar no livro dele, Socialismo Século XXI. Mas a Sasaki me surpreende porque, no momento, ela é um órgão criado durante o governo de Hu Jintao, em 2003, 2004, uma reforma do Estado. Eles fazem reforma do Estado. Só que nós fazemos sempre a mesma, liberal, destruir a empresa pública. Né? Nós deixamos que as reformas do Estado sejam feitas pelos liberais, quando tudo estoura. Né? A reforma do Estado, os chineses fazem a cada 5 ou 10 anos. E essa reforma, a empresa que era ineficiente, inoperante, se fechava ou absorvia outra grande. 96 conglomerados, não tem esse negócio de ganhar uma fortuna, não tem emprego garantido no Estado, reforma, eles têm notas, como eu tenho no programa de pós-graduação, que a CAPES avalia de 1 a 7, depois a gente pode ver o critério. Eles também têm avaliação nas empresas do Estado. Né? Basicamente de 1 a 5, acho que era, e se a empresa chegar a 1, pode ser intervida. Pode intervir, pode até privatizar. Mas privatizar para o sistema chinês não é a nossa privatização. O sistema legal chinês, para aqueles que estudam direito, se divide em empresas públicas e não públicas, ok? A pública é a que comanda a economia, está na Constituição. Então, todo banco grande tal, é público e competem entre si. Sabe qual é a grande novidade? Que a empresa pública compete entre si, o órgão regulador obriga a competir. Imagina, você tem um BNDES aqui no Brasil, lá tem um BNDES por província. Desse tamanho. Banco do Brasil, eles têm vários. Aqui tem a Caixa Econômica, também uma grande conquista. Mas aí lá tem o China Construction Bank, o China... Bom, e as empresas de petróleo também entraram na reforma. Então, antigamente, especializavam. China National Offshore Corporation. Beleza? Offshore. China National Corporation. PetroChina. Sinopec. Agora todos podem fazer o que quiser dentro da área de extração, distribuição de petróleo. Concorrem entre si. E Xi Jinping colocou uma injeção de reforma a mais. Tem células do partido todas, obrigatoriamente tem alguém do partido. Antigamente, não havia necessidade de ter no conselho gente do partido. Isso começou a mudar em 2013 e 2014, outra reforma do Estado. Professor, o que é isso? Tem que ser entendido na luta de Xi Jinping em relação a 3 pontos. Luta contra a corrupção,
logicamente, havia, e muita. Luta, economia verde e inovação. Isso em 2013, tá? Os discursos estão aí. E economia verde, inovação, esqueci um agora, e luta contra a corrupção, que é fundamental o papel do partido. Tá? O partido, há uma reforma, há processos dentro do partido, tráfico de influência, é uma reforma integral do partido. O processo de admissão ao partido tem que fazer uma prova muito forte. É um partido que tem 90 e tantos milhões de membros, muitos da idade de vocês, têm 20 anos, entram aí, alguns entram com 15 anos no partido. Quem quiser entrar no partido para fazer dinheiro não vai entrar, não. Isso não esqueçam. Fazer dinheiro pode fazer no mundo do mercado. Né? Ou seja, tem meio como uma vocação. Né? E como a questão da liderança intelectual e moral de Gramsci, me fez lembrar o Gramsci. Todas as reformas do Estado foram sendo feitas a partir dos governos. Professor, sim, mas eles têm que visar o crescimento para ter legitimidade, mas legitimidade não é só do sistema político chinês, legitimidade tem que ter qualquer governo. Senão, acontece na Argentina como Milei, um cara que quer destruir tudo e todo o pessoal agora está sofrendo, né? Mas é isso, legitimidade tem. A nossa ideia é, bom, Coca-Cola deu errado, vamos com Pepsi, beleza. A deles não. A deles é outro sistema político. Bom, voltando ao ponto dessa formação social com algo novo que está surgindo, a política do going out, go out, e a política da China no mundo está muito relacionada com a aproximação, primeiro, na década de 70, uma oportunidade geopolítica e o processo de abertura planejado da China. E eu acho que outro ponto crucial foi 2001, quando a China ingressa na Organização Mundial do Comércio. E nesse momento, isso significa o quê? E sobretudo para o nosso hemisfério aqui, muito influenciado, e na esfera de influência dos Estados Unidos. Mas a China não é um país isolacionista. A China sempre quis se abrir depois da Revolução. O problema é que foi isolado. É outra coisa. A Conferência de Bandung é a conferência na qual China e Índia foram protagonistas, Indonésia cediou e surgiram os princípios de cooperação sul-sul. Conferência Afroasiática. Ok? De países recentes colonizados. Um mundo novo. Mas o mundo, o segundo mundo da União Soviética e seus satélites será outro. Então a China sempre quis. Só que, bom, você viu, na década de 60, a coisa estava muito difícil. Porque tiveram que lidar, primeiro na década de 50 com a Guerra da Coreia, depois com a questão de Taiwan, logicamente com todo o mar dominado pelos Estados Unidos naquele momento. Os conflitos fronteiriços que ainda persistem com a Índia, o secessionismo via CIA para separar o Tibete da China via Dalai Lama. Depois Dalai Lama vai para a Índia, aí teve que fazer um acordo com Nehru. Nehru fala, você vem para cá, mas você fecha o bico e não fala. O primeiro que chegou é abrir o bico, falar, e a CIA começar a bancar todo esse esquema, que, bom, depois ficou na Índia por muito tempo, né? E praticamente estava cercado de inimigos. Né? Cercado de inimigos. Mas a China não optou por isso. Isso é importante observar. As condições geopolíticas eram essas. A China, na década de 60, quase entrou em conflito com a União Soviética. Teve bombardeios de um lado e outro, Rio Amur.
Os chineses queriam pegar um tanque soviético do outro lado, para pegar tecnologia, né? E o processo de modernização que foi ultra-soviético, com Estado presencial, com investimento maciço, deu errado e depois ficou isolado, né? Deu errado no curto prazo, porque o esforço feito, cirúrgicas, tudo, depois foi importante. Mas deu errado no sentido que a China teve grandes problemas para alimentar a população. E depois vem a Revolução Cultural. Que a Revolução Cultural, desde meu ponto de vista, se enmarca não só nessa... um expurgo dos pró-soviéticos. Dos pró-soviéticos dentro do Partido Comunista. Okay? A leitura disso foi feita basicamente pelos Estados Unidos. Percebeu tudo e foram aí. Foi o momento que Mao Zedong começou a abertura. Morre no mesmo ano que Zhou Enlai, o grande líder premier, que era uma espécie de ministro de Relações Exteriores também, da China, e vem Deng Xiaoping, que tinha sido punido, né? Entre aspas, foi para trabalhar. No... E o pai de Xi Jinping, que foi governador em Guangdong. Isso para falar o quê? Que o processo, há elementos, às vezes pecamos de, alguns marxistas pecam de economicistas. Há momentos na história que a geopolítica quase que determina processos. Eu vou falar condiciona, porque senão viraria determinista. A abertura com os Estados Unidos foi crucial. Ou a aproximação com os Estados Unidos foi crucial para a China. E foi tão crucial. Vocês acham que esperaram, as grandes empresas esperaram que a China seja uma democracia liberal para investir? Não. Ou que privatizasse todas as empresas? Que não. Não. Sentaram todos os diretores, IBM, General Motors, General Electric, Chrysler, foram para a China, sentaram lá, combinaram, vão produzir aqui para o mundo. Beleza. Pronto. Em 2001 entra na Organização Mundial de Comércio, depois de um grande esforço, depois de ter atravessado a guerra híbrida, a tentativa de contra-revolução em Tiananmen, e etc, etc, etc. Né? Tiananmen se poderia discutir em detalhe. Chega a década em 2000, já chega a 2000, com uma crise global, crise também Estados Unidos atravessa a guerra ao terror, etc, etc. Em 2001 a China aceita na OMC, não por bondade, mas também pela lógica mesmo do capitalismo produtivo, nesse caso, de grandes empresas que estão na China e precisam vender. O mercado são os Estados Unidos, grande mercado. Né? Não é, para as grandes empresas, a China entrar na OMC é importante para vender um computador, um iPhone produzido na China, mas a um preço baixo nos Estados Unidos. Né? Coloco um exemplo, mas não é só isso. Eu vou falar, a China entrou no capitalismo. Entrou de uma maneira. A China usou o capitalismo, o modo de produção capitalista, para sua própria experiência de desenvolvimento. Foi em 2001 que a China sai ao mundo, depois de ter aprendido com o relacionamento com os países capitalistas, sai ao mundo para comprar produtos. Um boom de compra de produtos, commodities, sobretudo, que a China precisava em 2001 para frente. E posteriormente investimentos em diferentes áreas, infraestrutura, etc, etc. Mas aí também isso cria um problema, porque a China pode ser vista como uma potência imperialista, né? Aos olhos do país do sul global. Então, toda essa questão da China com o sul global, que na contemporaneidade começa em Bandung, com a ideia de cooperação sul-sul diferente ao Ocidente, ela tem que ser ressignificada no século XXI. Ressignificada. E isso é importante.
Isso é muito importante, porque é um debate muito quente hoje, cheio de propaganda, muito filtro, né? E nesse processo, a China também sofre a crise de 2008. E de um dia para outro, a China injeta 60 bilhões na economia para promover a economia doméstica, né? Foi uma coisa absurda. Acho que o ponto de ruptura eu acho, o que falava Samir Amin, de linking, que não é, desacoplamento, de coupling. De linking é conseguir ter tua própria via ao desenvolvimento. A China consegue em 2008. Desde a década de 90, esqueçam, anunciando o fim do colapso da China, tanta coisa se falou. Na pandemia, né, foi terrível. O sistema propagandístico, quem entende disso e muito bem são os americanos e britânicos juntos. Nenhum pronóstico do colapso aconteceu. E é difícil que aconteça. É difícil que aconteça. É muito provável que aconteça no Ocidente, que já está acontecendo desde o meu ponto de vista. Já os Estados Unidos é incapaz de poder concorrer com a China. Esse é um ponto crucial. E por que novo esse sistema? Porque, inclusive, eu recomendo sempre ler documentos da China, porque ajuda a entender um pouco. Em nenhum documento aparece a ideia de iniciativa do cinturão e a rota, em inglês Belt and Road Initiative, que é uma das expressões da globalização com características chinesas. Em nenhum momento aparece geopolítica. Mas, como falou o grande analista Lan Xinxiang, você pode não gostar de geopolítica, mas a geopolítica gosta de você. Então, o que significa? Que isso é geopolítica. Que a geopolítica, a expansão da China cria uma geopolítica. Mas vamos a criticar o lado liberal. Aqui tem um artigo publicado pela Peterson Institute, que é um think tank globalista, pro-liberal. Né? Bom, aqui sumiu, mas eu acho que é o... Agora esqueci o autor, é conhecido, ele é professor em universidades importantes, trabalha nesse think tank. Eu já troquei uma ideia, eu já tratei ele de propagandista no Twitter, falei que o que ele tinha escrito numa matéria era interessante, mas não passava por um parecer científico. E ele retweetou minha crítica, é interessante, né? Não entrou em debate, né? Retweetou. Ele fala o seguinte: a geopolítica está matando, ou está estrangulando, ou está afogando, erodindo, seria o termo, a globalização. Outra vez o positivismo e a visão do mundo de que geopolítica e globalização são coisas antagônicas. A expansão capitalista se dá com cria uma geopolítica. Eu pergunto para vocês, qual é a geopolítica que criou a globalização neoliberal? Cujo ápice deve ter sido em 1991, 92, com o fim da história, né? Como que se chama? O fim da União Soviética. Finalmente, George Soros, aquele magnata estilo Rothschild, se apropriam das riquezas e dos imóveis da Europa do Este. Tomam conta de tudo, privatizam a população morre de fome na Rússia, mas privatizam tudo por $200.000, empresas que depois serão revendidas pelos intermediários, os conhecidos como oligarcas, por $10 bilhões, 10 bi, empresas públicas. Isso foi na década de 90. Foi o grande festival, né? O grande big party do capitalismo neoliberal, né? De globalização neoliberal. Isso cria uma geopolítica.
Hoje estamos vivendo o resultado disso. Naquele momento, na década de 90, fala Giovanni Henrique, parece que a globalização tivesse ocultado o poder dos Estados. Não, sim, ocultou. E muito bem, pela propaganda, fim do Estado, fim da história, o Estado Nacional não tem mais... Inclusive, professores que eu admiro falavam isso, de esquerda. O professor Octavio Ianni tem um livro sobre globalização, de esquerda, comprometido, com causa de esquerda, fim do Estado Nacional. Enquanto acontecia a guerra da Iugoslávia, enquanto a OTAN se expandia. Para que expandir a OTAN se acabou a Guerra Fria? Mas por quê? Porque nós lemos Keohane, Knight, os autores de RI, Relações Internacionais, mas esquecemos de ler Brzezinski, o grande tabuleiro global. O fim da União Soviética não acaba com isso. Tem que fragmentar a Rússia. Isso está claro em Dick Cheney, republicano, beleza? Paul Wolfowitz escreve isso na década de 90, republicano, e o grande estrategista geopolítico de origem polonesa, o grande estrategista, assessor do Partido Democrata, Brzezinski. O grande tabuleiro global é um livro que todo aluno de Relações Internacionais deveria ler, e não, em teoria que dá interdependência complexa, papá, papá, papá. Beleza. Enquanto isso, passam por cima de você. A ideia de Brzezinski era fragmentar a Rússia. É o fracasso de hoje, da OTAN. A globalização neoliberal tem... Procurem o grande tabuleiro mundial, acho que é. Procurem isso. O nome não sei escrever direito porque é polonês, imagina. El gran tablero mundial en español, The Great Chessboard, en inglés. Tabuleiro de xadrez, né? Só que os chineses jogam Go, não jogam xadrez. Mas se vocês observam um pouco essa situação, qual é o ponto crucial que quero chegar? E acho que tenho que terminar agora 9h30. O ponto crucial, e depois, antes de terminar, vou destacar 6 pilares da nova globalização para abrir para perguntas. Quero destacar que todo processo globalizador na história, desde o pré-capitalismo, desde a época asiática, em que o Guder Frank fala no Reorient, que já havia globalizações na Ásia, o comércio dinâmico era na Ásia, ou as rotas da seda, que são processos globalizadores na época. Ou a mesma Commonwealth, a Grã-Bretanha se expandindo pelo mundo, ou a divisão imperial depois do Acordo de Berlim da África, sobretudo, né? A expansão capitalista cria uma geopolítica imperialista, multipolar e imperialista. Assim como isso cria a globalização neoliberal, que é uma fase do capitalismo, financiarizada, etc., ela criou sua geopolítica, está baseada na geopolítica, porque é uma retomada da hegemonia americana, fazendo homenagem a Maria de Conceição Tavares, que escreve isso em 85, enquanto todo o mainstream das relações internacionais falava de o fim da hegemonia americana. After Hegemony, de Keohane, ou a queda dos impérios de Paul Jones, de Paul Kennedy, etc. Salvo 3 autores que eu tenho aí na cabeça que na década de 80 falavam o contrário. Os 3 são críticos. Uma brasileira, Susan Strange e Stephen Gill. Stephen Gill, canadense. Então, claro que é mais fácil à distância ver o processo político. A OTAN se expandia, né? O Putin era amiguinho nosso, mas agora é um louco. Amiguinho nosso.
Era mimado, Putin. Tanto assim que na entrevista de Vladimir Putin ele fala uma coisa interessante. Ele fala, não, eu conversei com... Ele tinha um bom relacionamento com Bush. Pessoal, mas o pessoal não conta, né? Com Bill Clinton. Perguntei para ele que eu queria, que a Rússia queria entrar na OTAN, se podia, né? Claro que Putin não era um idiota, mas ele perguntou. E Bill falou, deixa eu ver. Talvez. Aí voltou, depois de uns dias, aí, acho que não vai dar certo, né? Ixi. Bom, estamos vendo a consequência de tudo isso, né? Não sei se tem em português, Helmer, esse livro que eu mencionei, mas é um livro que eu recomendo. El Gran Tablero Mundial. É o mesmo livro que eu tenho, só que não posso mostrar para vocês porque tem uma bagunça aqui com uma mudança. Para finalizar, eu queria só destacar que nessa globalização, né, que nós também no texto definimos de maneira direitinha, pegamos, inclusive, autores que trabalham teoricamente o que é globalização. Nós apontamos a 5, 6 pilares. O termo que nós usamos é Embedded Chinese Globalization. Embedded, não é por chique que falo em inglês, porque é muito difícil traduzir ao português ou ao espanhol. Embutido. Professor, embebido. Embutido, embebido, mas também bebido tem aqui, como em espanhol, uma coisa mais líquida, não funciona. É tributário esse conceito de Carpolani, né, que usa o termo de embedded liberalism, né? Aqui seria disembedded, né? Mas agora volta ao embedded para entender a materialidade da experiência nessa nova globalização. Um pilar é o Belt and Road Initiative. Alguns falam que é o grande plano Marshall da China, acho que é muito superior ao plano Marshall, que são uma série de investimentos, mais de, não acho que são 1 trilhão, 2 trilhões, não sei quantos, de dólares, investimentos em infraestrutura, portos, etc., etc., rodovias e estradas de ferro. Fundamental. E aí os países assinam um memorandum, que é um memorandum curto, geralmente, porque tem uns mapas aí interessantes, grande parte dos países do sul global assinaram um memorandum. Brasil ainda não. Não sei se vai assinar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que está se conformando aí um novo esquema, né, de globalização, inclusive que Estados Unidos não vai aceitar, inclusive aberto. Xi Jinping falou para Biden, para entrar no Belt and Road. Né? Ok. Em São Francisco. É o mesmo de falar ao contrário, né? Quando Putin perguntou pela OTAN, né? Tudo beleza. É diferente, mas é o invertido, né? O convite. O segundo, que é interessante, é o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, que é uma iniciativa chinesa. Todos os países europeus do G7 entraram como membros fundadores. E vai além da Ásia, né? E agora há um revigoramento desse Banco Asiático. Né? O presidente Li Chun, chinês, agora não sei se mudou, mas todos têm participação igualitária. É um novo multilateralismo financeiro que concorre, inclusive, com órgãos, instituições ocidentais. O terceiro ponto que queria salientar é a política externa chinesa de fóruns com o sul global. O primeiro e o mais paradigmático é o Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, cuja primeira reunião são trienais entre ministros. Primeiro é um país em Beijing e depois é um país da África, Pequim.
Beijing, e depois na África. Nós temos China-CELAC, que vai acontecer esse ano também, eu acho. O terceiro foi na pandemia, virtual. O primeiro foi em Pequim, o segundo foi em Santiago, onde Wang Yi, o então ministro de Relações Exteriores, e agora também outra vez, convidou explicitamente todos os países da América Latina e do Caribe para participar no Belt and Road Initiative. A política de fóruns é uma política interessante para o sul global. Temos também o BRICS Plus. E o BRICS Plus nasce como BRICS, mas agora abriu a porteira. Ele mudou qualitativamente, uma grande mudança de quantitativo ao qualitativo. Tem mais de 50 países que querem entrar ao BRICS. Tem um banco de desenvolvimento, cuja presidente é a presidente Dilma. Tem sim, a presidente Dilma, falei, atualmente. Tem a China como ponto focal, mas não sobretudo a China, e há muito interesse, sobretudo depois da guerra da Ucrânia, na Rússia, fortalecer o BRICS Plus. Tenho notícias que mais de 50 países querem ingressar. E aí está se pensando em novas formas de comércio para evitar o dólar, ou para não usar o dólar, ou para criar uma moeda própria. Acho que isso vai demorar, mas já tem mecanismos de pagamento que vão além do dólar. Aí se discute muito essa questão da desdolarização. Desdolarização não significa que o dólar vai deixar de ser moeda importante. Desdolarização significa hoje a desmonopolização do dólar como única divisa internacional, e aí está o problema, porque a hegemonia dos Estados Unidos se baseia no armamento, no dólar e nas finanças. Então, se afetamos esses elementos de uma ou outra maneira, Ucrânia, e agora a questão de Israel, mas sobretudo a Ucrânia, a derrota clara da OTAN, embora ainda não acabou, a OTAN está sendo humilhada a cada momento, embora eles falem que não estão em guerra com a Rússia de maneira direta, eles estão apoiando a Ucrânia, que não é membro da OTAN. Finanças e moedas são os pontos cruciais da hegemonia americana. Qual é outro elemento, já para finalizar, falei do Banco Asiático, do política de fóruns, o paradigma do sul global, isso permeia tudo, a Global Development Initiative, a iniciativa de desenvolvimento global, que é a ideia chinesa de cooperação sul-sul, que permeia o relacionamento da China nos BRICS, no Belt and Road. Tem documentos sobre Global Development Initiative recentes. E isso é o paradigma de ajuda da China, que é diferente ao ocidental da OCDE. É holístico da China. Ele inclui também comércio, investimentos, construção de estádios, da política externa do ping-pong. Alguns alunos meus trabalham na política externa do Panda, que nem sabia que existia, eles fizeram um trabalho sobre isso, estão fazendo. E o último, a questão ideológica. E aí tem dois elementos. O primeiro é a concepção de Bandung, de cooperação sul-sul, com os 5 princípios de coexistência pacífica, não intervenção nos assuntos internos dos outros estados, coexistência pacífica, benefícios mútuos, etc, etc. Inclusive na Constituição brasileira tem influência isso. Artigo 4º. Princípio de não intervenção na política externa. México também tem, na Constituição. Na Argentina é produto da jurisprudência, defendida por diplomatas argentinos desde o século XX. É um princípio sul global, não intervenção nos internos. E a outro é recente, tem colegas que trabalham nisso, que é a ideia de comunidade de destino compartilhada para a humanidade.
hoje tratada como também a iniciativa de comunidade global, de uma grande civilização que convive em outras civilizações ou culturas, né? Então, esses são os pontos, inclusive ideológicos, materiais, do que nós notamos e percebemos como uma globalização que é em disputa com aquela neoliberal que está. Mas observem, aqui não se trata de branco e preto. É liberal? Não é? Mas a China está no OMC, que está na globalização liberal. Mas a China quer mais participação no Fundo Monetário, demanda dos BRICS. A ideia de superação tem a ver com Aufhebung, em alemão, Hegel. Significa três coisas ao mesmo tempo. Aí o positivismo pira, o positivista pira. Porque negação, negar, é conservar e é superar. Então, no novo, o novo surge da contradição do passado, mas o passado permanece no novo também. Permanece no novo. Por isso, uma sociedade moderna, uma superação, não se pode dar só a partir do fato de negar como verbo, como definição de dicionário. A negação significa também conservar. Aufhebung significa conservar, negar e superar. Aí vem a questão de tese, antítese e síntese. A síntese não pode não existir, sino a tese e a antítese. Então, isso tem que estar incorporado, de alguma maneira, né? Bom, terminamos aqui. Muito obrigado, aberto para perguntas. Tem muita coisa, eu sei que falei demais, mas eu tentei dar minha primeira percepção das mudanças globais, né? Numa transição, né, de caos sistêmico, o interregno, né? Em que o novo está querendo nascer, o velho não morre, e aí estamos aí num processo de parto histórico, né? Obrigada, professor, pelas exposições. Quem estava encaminhando aqui a aula era Arthur, porém ele teve um problema de conexão na internet. Eu vou dar continuidade aqui. Desculpa, seu microfone não está muito bem. Está como... Não sei o pessoal se está ouvindo, mas o microfone não está bem, não. Ele está um pouco robótico, Isabela. Deve ser a internet. Melhorou. Isabela, melhorou bem. Melhorou bem, Isabela. Isabela. Por conta da câmera que estava ligada à internet. Sim. Mas o que eu estava falando era que Arthur, que estava direcionando aqui a aula, ele teve um probleminha com a internet, e eu falei que vou dar continuidade aqui. Okay. Elmer levantou a mão e em seguida eu falo. Pode falar, Elmer, que você levantou a mão primeiro. Professor Javier, primeiro agradecer pela aula, que eu ouvi grandes elogios do senhor e eu ainda acho que os elogios foram poucos. Aula muito boa. E a minha pergunta é direcionada a uma questão que eu acho que ela vai ser polêmica para o resto da vida e todo mundo vai simplesmente chegar e falar, não entendi, meu ponto de vista é isso, é aquilo. O senhor pode falar um pouco mais sobre, sim, isso aí dá livros, tomos capazes para falar sobre, mas especificar sobre a questão do caso de Tiananmen? Pode ser, sim, pode ser, sim. O senhor prefere que eu fale e aí o senhor responde? Sim, melhor é fazer exatamente, umas 3 perguntas e aí... Certo. Eu vou primeiro começar também agradecendo pela aula e também puxando um pouco a sardinha para o meu lado. Eu não sei se o senhor lembra que eu sou orientando de Alexandre e no RB China, eu lembro que eu tive uma conversa com o senhor sobre... Você orientanda de quem?
De Alexandre Leite, aqui na Estadão do Alexandre, Aham. sim, lembro, E aí a claro. gente teve uma conversa sobre o senhor estava fazendo pós-doc na Universidade de Aveiro com o professor Carlos Rodrigues. E hoje eu recebi a notícia que eu vou fazer mestrado em sanduíche com ele lá. Então, estou bem Manda um empolgada. abraço para Carlos. Carlos escreveu no livro, Carlos escreveu Sim. capítulo sobre ele. Sim. E agora, aproveitando para sobre a exposição, algo que me veio aqui agora é sobre a questão geopolítica. Que como que porque atualmente a gente vê uma relação da Rússia se aproximando bastante da China, e isso como um efeito da guerra da Ucrânia. E aí, como que como que o senhor vê que a guerra da Ucrânia está moldando essas dinâmicas geopolíticas, assim? Mais uma? Tem mais uma, não? Acho que não. Bom, Tiananmen é complexo porque, claro, foi vendido por uma massacre da Paz Celestial aqui. Toda a informação que chega da China, imagina naquela época, é filtrada, passa pela a mídia ocidental, né? Até a Nancy Pelosi, quando era jovem, estava lá. Nancy Pelosi estava com cartazes em Tiananmen. Que foi um impasse do processo de modernização chinês, sim, e crise na liderança do partido. E no meio das reformas que a União Soviética estava fazendo com Gorbachev. Estavam todas as condições dadas para uma boa guerra híbrida, incentivar alguns estudantes, o movimento foi de estudantes, em Pequim, e durou muito tempo, né? Até que a coisa começou a violentar cada vez mais. Estava lendo um livro que eu ganhei sobre um dos poetas da Tiananmen, né? Mas o que aconteceu não foi uma repressão direta do Exército de Libertação Popular aos estudantes, e sim o contrário. Começou botando fogo em carros do exército, os manifestantes, inclusive os mortos foram soldados do povo, e no interior houve no Politburo, no Conselho Permanente, que são o votos é ímpar, houve-se uma movida interna para tomar a decisão, que decisão tomar em relação a essa manifestação. Deng Xiaoping foi meio afastado naquele momento, todos, salvo havia reformadores que queriam fazer reforma de estilo União Soviética, que meio não se sabia o que era, e nesse momento, antes dos conflitos fortes, né, antes da ordem do Conselho, depois de muitos meses, antes da ordem de despejar todo mundo, né, de mandar liberar a praça, né, a votação lá foi muito complicada. Eles reivindicavam, sim, depois faleceu um líder chinês, reformador de política, e não econômico só, porque aí tem duas questões, né? E o que acontece nesse momento é que ele, Gorbachev, viaja para Pequim numa visita para mostrar as ideias da Glasnost, da perestroika. Quando chegou, falou um pouco, e o primeiro que falou do Deng Xiaoping, o colega falou, esse cara é um idiota. E foi textual. Inclusive, um amigo meu fez entrevistas a parentes de Deng Xiaoping, não sei se a filha. A questão é a seguinte: aquela imagem do cara em frente ao tanque, hoje no Twitter podem ver a imagem completa, o tanque para aí, o cara é retirado por uma bicicleta, que foi a imagem icônica de que o tanque teria passado por cima do cara.
naquele momento, e que a repressão teria matado milhares de pessoas. Se calcula isso com fontes agora da CIA e dos Estados Unidos, de que as mortes teriam em um total, não chegariam a 400 pessoas, sendo que mais da metade foram do Exército de Libertação Popular. Tá? Esses têm fontes das documentos liberados da CIA e do Pentágono mostrando o andamento disso, e 2 jornalistas de investigação que esqueci o nome. Okay? Dá para um TCC tranquilo, dá para pesquisar isso. Okay? Só que eu digo, massacre de Tiananmen. Desde o meu ponto de vista, professor, você que acha? Para mim foi um processo contra-revolucionário. Para mim foi um processo como fizeram bem sucedido na Rússia, porque na União Soviética você tinha um politburó, uma gerontocracia totalmente afastada da necessidade popular, porque ao mesmo tempo que acontecia isso em Tiananmen, tinha cartazes de Mao Zedong por parte do pessoal do mundo rural em 1988 ou 90, 1990, 75% da população vive no mundo rural, China. E quando eles estão descontentes, mostram a foto de Mao Zedong. Vocês sabiam disso? Todo o processo que eles não estão gostando, eles colocam nas granjas, na foto de Mao Zedong na frente, quando não gostam de alguma coisa. Bom, para mim foi um processo revolucionário tentando encaminhar a China a algo parecido que foi a União Soviética. E fracassou. Tanto assim, observem que eu gosto muito da Rússia, e não tenho tempo de pesquisar tanto, consulto com amigos da história, né? A última jogada de Gorbachev, que era de fato era um marionete, um idiota, não? Marionete não se pode falar, mas o grupo mais conservador de conservar a União Soviética, o Politburo estava tão afastado das necessidades sociais e a dirigência era tão ruim, de fato, mas em algum momento eles fizeram um referêndum para manter ou não manter a União Soviética, né? E arrasa a manutenção da União Soviética. Eu acho que só 2 regiões não votaram: Azerbaijão e alguma do Báltico. Na Ucrânia, 75% votou a favor de manter a União Soviética. Uma semana depois vem a declaração de independência de Boris Yeltsin, em conluio, em acordo com Kumcha, o que foi da Ucrânia, e da Bielorrússia. Porque se não eram esses 3, a coisa não ia para frente. De costas à decisão popular. Só que esse cara da Bielorrússia, ele rapidamente ele não dura muito, porque aí assume Lukashenko, que fica até hoje. Que talvez seja o único país socialista ele mantém toda a tradição soviética. Porque ele percebeu que estava vendo num momento dado, né? Que ia acabar como hoje a Ucrânia, ou pior. Ou Yeltsin, né? Bom, não sei se respondi, é muito longo. A questão, para mim, foi um processo contra-revolucionário, ok? E que na China não foi bem sucedido, né? O Deng Xiaoping articula, sem ter cargo nenhum, a continuidade, a institucionalização da China aos poucos, com Jiang Zemin, depois prefeito de Xangai, e Hu Jintao, que era da turma do partido do interior da China, né? E os mandatos, 2 mandatos, agora tem 3. Ucrânia, Rússia, evidentemente, o conflito na Ucrânia aproximou ainda mais a Rússia da China. Só que a aproximação tem que ser lida desde 1996, pelo menos. Desde um Boris Yeltsin, o primeiro tapa que leva Yeltsin
foi com a Iugoslávia. Aí percebeu tudo. Nós vamos a destruir a Iugoslávia e a estender a OTAN. Aí ficou como um otário. Né? Falou, peraí, que isso? Me prometeram que não se ia expandir a OTAN. Primeiro a destruição da Iugoslávia, fazer fragmentos, o que eles queriam, no fundo, fazer com a Rússia. Só que não caiu a ficha de Yeltsin. E Yeltsin, e o governo Yeltsin promove o primeiro documento de amizade com a China em 1996, que foi assinado por Lavrov. Lavrov, naquele momento, era, hoje, chanceler Lavrov, era o representante na ONU da Rússia, ok? Da ONU, em 1996. E a partir daí foi crescendo. Né? Em 2001, criaram a Organização de Cooperação de Xangai, que foi o ano que Estados Unidos invade Afeganistão. E a OTAN, né? Contra a luta contra o terror. Foi esse ano. E claro que acelera processos. O conflito na Ucrânia acelerou o processo porque eles criaram um documento. O conflito com a Ucrânia, para mim, é 2014, tá? Um processo que começa em 2014, continua até hoje. Guerra civil lá, pouco antes da intervenção da Operação Especial Russa, no território de Lugansk, Donetsk. E depois em territórios da Ucrânia, tem um documento que é um joint statement, documento conjunto, que vale a pena ler, tá? Vale a pena ler. Porque aí detalha bem, é uma coisa que não é de um dia para outro, essa aproximação. Em 2014, o ano de começa o conflito com a Ucrânia, eles assinam um acordo de 30 anos energético, de construção de infraestrutura, de gás, tá, etc, etc. Gasodutos, oleodutos na Sibéria. Power of Siberia, Poder da Sibéria 2 vão construir. Grande parte das jazidas de gás que vão para a Europa, esse Poder da Sibéria 2 vai conectar com essas jazidas. Então, grande parte desse gás também vai ir para como que é? Para a China. Porque tem duas grandes jazidas. No norte, eu não conheço muito bem. E a jazida mais a leste, que é a que a Rússia abastece no norte da China. Ok? Não sei se respondi, mas essa parceria chegou para ficar, tá? Sim, professor, pronto, compreendi. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer. É o momento. Eu acabei de colocar a lista de presença também, pessoal. Não deixem de preencher. Isabela, só uma situação que eu estava respondendo, lá na lista está pedindo para a gente colocar o dia da aula, só que não está constando. Aí eu coloco que dia? Não. A do dia 12, não. Ai, pera, deixa eu olhar aqui com os meninos. Preenche a aula 9. Aula 9. A opção aula 9. Isso. Pronto. Mais alguma consideração? Eu acredito que não. Deixa eu tentar ligar aqui minha câmera para ver se não fico com voz robótica. Pode ligar a câmera. O problema é que seu microfone, o som não está muito bem. Tá certo, tá certo. Eu acho que vou finalizando por aqui. Queria agradecer ao professor. Acho que eu estou com um problema na conexão de internet.
Mas é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, professor, pela disponibilidade, pela aula e pela exposição. Obrigado a vocês e, bom, estamos aí. Qualquer dúvida, estou coordenando a especialização em China Contemporânea da PUC Minas, né? E qualquer dúvida, tem meu contato também, tá? Ok? Certo. Obrigada, professor. Um abraço para todos vocês. Grande abraço. Tá, tchau, tchau. Boa noite. Tudo de bom.